essa obra é decisiva, vigilante de temor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Esta causa é do Senhor. Esta causa é do Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Como vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Essa obra é decisiva, vigilante de temor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Esta causa é do Senhor.
A graça e a paz a todos os amados irmãos do 2º Distrito da 4ª Região Administrativa da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Estamos nesta noite alegres pelos 53 anos da nossa denominação. Que alegria poder servir ao Senhor em uma denominação séria que leva a palavra de Deus como primordial à vida de todos que a escutam. Nós devemos nesta noite render graças ao Senhor por sua grande misericórdia e pela dádiva de servirmos a Ele em uma denominação séria que louva e engrandece o seu santo e glorioso nome. Que Deus em Cristo possa sempre nos abençoar e que anos e anos venham onde possamos dizer: até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Eu me chamo Josival Araújo, sou pastor da Igreja Congregacional Nova Aliança em Guarabira. Estou passando para felicitar todas as igrejas irmãs do nosso 2º Distrito. Para nós é uma honra, é um privilégio muito grande fazermos parte de uma denominação bíblica comprometida com a palavra de Deus e com a obra missionária. Que Deus continue nos conduzindo em todas as coisas. Um grande abraço, que Deus vos abençoe. Pai do Senhor para todos. Eu sou o pastor Noaldo da Igreja Congregacional de Sapé, minha esposa Elione. Nós estamos felicíssimos celebrando ao Senhor pelos 53 anos da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil. Que Deus possa a cada dia abençoar a nossa denominação. Uma coisa temos a dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Paz do Senhor Jesus para todos os nossos irmãos do 2º Distrito do Brejo Paraibano. Parabéns à Aliança pelo seu 53º aniversário de organização. Na pessoa do nosso presidente, pastor José Douglas, abraçamos a todos os pastores e que Deus os abençoe. Amém. Tudo bem, sou Luiz Dias da Silva, pastor da 2ª Igreja Evangélica Congregacional de Guarabira. Faço este vídeo para dizer que eu gosto da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Por quê? Porque Deus tratou comigo através dela. Deus me fez conhecer o Evangelho através de uma das suas afiliadas. Deus fez com que o meu ministério fosse reconhecido. Ela se ocupa em proporcionar o avanço do reino, trazendo os obreiros, fornecendo oportunidades para que eles possam trabalhar no reino de Deus. Ela tem proporcionado comunhão e tem se esforçado para que as igrejas possam produzir o melhor para o reino de Deus. Então, por que não amar esta denominação? Por que não se esforçar por ela? Neste 53º aniversário, quero pedir ao Senhor Deus que continue abençoando esta denominação. Que Deus abençoe seus pastores, suas missionárias, seus diretores, que todos eles possam estar gozando plena paz, plena alegria, plena comunhão na presença de Deus. Possam ser instrumentos para o louvor da glória do nosso Deus. Parabéns à Aliança. Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, a nossa belíssima denominação, a qual nós temos orgulho de fazer parte dela. A Igreja Congregacional de Cuité parabeniza essa denominação amada pelo seu zelo doutrinário, por sua história, por seu fervor espiritual e também pela comunhão dos santos. Muito prazer de fazer parte dessa denominação. Que ela continue avançando para a glória de Deus, alcançando todos os cantos da terra. Deus abençoe a aliança. Parabéns. Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Nós aqui da Igreja Congregacional em Remígio parabenizamos todos os congregacionais pelos 53 anos da nossa denominação, a Aliança. Nós louvamos a Deus por fazer parte de uma denominação séria que tem pregado o Evangelho, que tem edificado o seu povo e que tem glorificado a Deus. Nós podemos dizer, como está lá em 1 Samuel,
Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe a nossa denominação. Deus abençoe você. Meus irmãos, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Estou aqui como presidente da 4ª Região para parabenizar a Aliança das Igrejas Congregacionais. Chegamos aos 53 anos de vida. Isso é motivo da gente glorificar, exaltar a Deus. Quero parabenizar o 2º distrito desta 4ª Região por estas comemorações. Podemos olhar para o passado e ver, amados, uma denominação que já nasceu forte, porque nasceu não por vontade de homens, mas nasceu pelo mover do poder do Espírito Santo. Olhamos para o presente, podemos ver os frutos colhidos ao longo desses 53 anos. Como já disse alguém, o presente é o fruto do passado e a semente do futuro. Portanto, nós que hoje estamos aqui temos que nos orgulharmos, ficarmos felizes por fazermos parte desta história. E quero aqui parabenizar, amados, o 2º distrito, toda a liderança, pastores, líderes, membros e congregados. E convidar você a nesse dia glorificar a Deus por esses 53 anos e olhar para o futuro, um olhar de esperança, um olhar de fé, de certeza de que aquele que começou a boa obra irá completar através desta denominação até o dia de Cristo Jesus. Portanto, prossigamos, trabalhemos com alegria, com vigor, com amor, nesta obra que é obra santa do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Portanto, parabenizo todos os pastores do 2º distrito da 4ª Região, todos os líderes, presbíteros, diáconos, todos os membros e congregados. E vamos continuar sempre assim, firmes no caminho, pregando a palavra de Deus, espalhando o Evangelho, aonde o Senhor queira nos enviar. Que Deus continue abençoando esta denominação para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos em festa. 53 anos da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil. Quero agradecer ao 2º Distrito da 4ª Região pela organização deste evento de comemoração dos nossos 53 anos. Eu quero agradecer a todas as igrejas desse distrito pelo trabalho que vem desenvolvendo. Quero agradecer muito pelo apoio e também por toda a visão que tem chegado até nós de que vocês são igrejas dispostas ao crescimento missionário. Deus abençoe a todos e que venham muitos outros anos de alegria e de ações de graças. A paz do Senhor. A gente pede compreensão dos irmãos. As situações que envolvem uma transmissão dessa fogem ao nosso controle muitas vezes, porque depende do provedor. Se o provedor falha, se de repente ele deixa de mandar o sinal, a gente não tem como mandar. E se ele baixa o sinal na hora da transmissão, cai a qualidade. Então não é nenhuma empresa que está fazendo a transmissão, irmãos que estão aprendendo, que estão tentando fazer o melhor, mas infelizmente há situações que fogem ao nosso controle. Então eu creio que nesse momento da palavra, geralmente a gente foca no áudio. Então se você perceber alguma perda no vídeo aí, foque principalmente na audição da palavra, porque certamente vai ser uma bênção para a sua vida. Eu queria orar nesse momento pelo pastor Gilson, já quero agradecer a ele em nome do pastor Noaldo, pastor Douglas, pela gentileza de atender ao convite. Vamos pedir que o Senhor possa iluminá-lo e nós sejamos abençoados. Vamos ficar em pé todos, irmãos, aqui, por favor. Bondoso Pai Celestial, graças te damos por estarmos reunidos nesse espaço
de ajuntamento. Obrigado, Senhor, pela bênção de sermos crentes em Cristo. Obrigado, Senhor, porque sendo crentes, nós acabamos nos encontrando numa igreja comprometida com o Evangelho. E nós dedicamos esse espaço significativo desse encontro hoje à noite para ouvirmos a palavra. Então nós pedimos que o Senhor se utilize do teu servo, que ele possa ter clareza do teu Espírito, luz do Senhor em nossas mentes, para que nós possamos receber a palavra em nós implantada. Então abençoe os que estão nos ouvindo remotamente, abençoe os que estão aqui, que nós nos concentremos nesse momento, que sejamos edificados para a glória do teu precioso e santíssimo nome. É assim que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Oi. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, por sua bondade, sua fidelidade e seu grande e sublime amor. Queremos parabenizar a Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil pelos 53 anos de organização denominacional. E a Igreja em Areia também traz um abraço a todos do distrito, louvando e bendizendo o nome do Senhor por sua bondade, sua fidelidade e seu amor para conosco. Irmãos, podem continuar sentados, eu quero que vocês abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. É um texto certamente muito conhecido e eu tenho certeza que você já tem escutado a exposição desse texto e lhe tem edificado a vida. Mais uma vez, vamos recorrer então a esse texto. Gálatas capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 24. Gálatas 1, do 10 ao 24. Assim está escrito: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai bendito e glorioso Senhor, te rendemos honras e glórias,
com gratidão, Senhor, apresentando diante de Ti, ó Deus, nosso louvor pelos 53 anos, Senhor, de organização denominacional da nossa aliança. Nós Te louvamos, ó Deus bendito, por estarmos aqui, Senhor, comemorando na Igreja de Esperança, Senhor querido, mas sabemos que em muitos lugares os Teus servos também glorificam a Ti conosco, ó Deus, por este momento precioso nas nossas vidas. Agora pedimos, Senhor, continua tratando conosco, falando aos nossos corações, segundo a Tua bondade, Tua fidelidade e Teu grande amor. Te louvamos assim e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa pregação ela tem um só propósito, glorificar a Deus acima de todas as coisas. E é claro, alcançar os nossos amados irmãos aqui no templo e também aqueles que estão à distância nos acompanhando. O propósito dessa pregação é a glorificação do nome do Senhor. Mas eu quero, irmãos, que o nome do Senhor seja glorificado, me referindo muitas vezes nessa pregação à nossa denominação. Porque Deus é glorificado por meio da aliança das igrejas evangélicas congregacionais do Brasil. Então, eu vou estar, durante toda essa pregação, falando sobre a denominação, mas para que o Senhor seja glorificado por meio da nossa denominação. E por que faço isso, irmãos? Porque eu me considero um congregacional legítimo. Eu nasci em berço congregacional. Quando eu nasci, meus pais já eram cristãos, protestantes, congregacionais da aliança. Então eu nasci já denominacional da aliança. Pode ter certeza disso. Quando eu nasci, a aliança já existia. E aí, eu louvo a Deus porque, irmãos, cresci na igreja congregacional da aliança, fui batizado na igreja congregacional da aliança, me casei com uma congregacional da aliança e os nossos filhos são congregacionais da aliança. Eu estudei em seminário congregacional da aliança, fui provisionado e ordenado ao Sagrado Ministério pela Aliança Congregacional há 25 anos. Dia 11 de julho deste ano, completaram-se 25 anos de ordenação ao Sagrado Ministério. Então eu tenho muito amor pela Aliança Congregacional. De modo que, uma vez eu li a respeito de alguém que disse o seguinte, da denominação dele, não é da aliança essa pessoa. E ela disse assim, se hoje a minha denominação se acabasse, para mim não faria falta nenhuma. Pois eu digo a você, se hoje a Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil se acabasse, para mim faria muita falta, irmãos. Porque eu sinto Deus sendo glorificado por meio dessa denominação. Eu sinto Deus ser glorificado por meio daquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Então, para mim, faria muita falta mesmo. E aí, quando eu li esse texto, é exatamente nesse texto, irmãos, que eu quero que nós possamos glorificar a Deus pela vida da nossa denominação. Eu li Gálatas capítulo 1, na verdade eu vou usar do 10 ao 24, e aí você tem aqui uma autoapresentação do apóstolo Paulo. E é nessa autoapresentação do apóstolo Paulo que eu quero encontrar razões para nós celebrarmos, sermos congregacionais da aliança. Então eu quero que você continue com a sua Bíblia aberta, aqui no templo ou na sua casa, você possa estar com a sua Bíblia aberta e acompanhar conosco. E eu queria contextualizar, que nós possamos nos contextualizar com o trecho lido. Irmãos, o texto que a gente leu, ele é apenas um extrato do capítulo 1 de Gálatas, da carta de Paulo aos Gálatas. Dá para perceber isso na nossa leitura. A gente leu apenas um extrato do que está no capítulo 1 da carta de Paulo aos Gálatas. E se você prestar atenção, esse capítulo ele pode perfeitamente ser dividido em 3 partes. Quando você pega os comentários bíblicos, a maioria deles faz esta divisão deste capítulo em 3 partes. Exceto aqueles que gostam de esmiuçar, encontrar detalhes, mas na maioria, os comentadores dividem em 3 partes. A primeira delas, você tem o prefácio, a saudação e uma doxologia, que é a glorificação do apóstolo Paulo. Isso vai dos versículos 1 ao 5. Então, do versículo 1 ao versículo 5, você tem um prefácio, a saudação do apóstolo e uma doxologia, que é exatamente a glorificação ao Senhor. Depois você tem a segunda parte, que é a defesa do evangelho. Paulo sai em defesa do evangelho legítimo.
Isso está nos versículos 6 até o versículo 9. Então, do versículo 6 ao versículo 9, você tem a defesa do Evangelho. Mas do versículo 10 em diante, que é o que nós estaremos trabalhando, você tem a defesa do apostolado de Paulo. Então, Paulo vai fazer uma defesa do apostolado dele, ele vai mostrar que ele é um apóstolo legítimo e que por meio dele o Senhor é anunciado e que por meio dele o Senhor é glorificado. Paulo vai fazer essa autoapresentação e uma defesa do seu apostolado. E Paulo não peca quando faz isso, irmão. Se você perceber, Gálatas capítulo 1 é inspirado. Mas se você prestar atenção, em quase todos os versículos, Paulo coloca a primeira pessoa do singular. Eu fiz, faço, estou, era. Ele vai estar sempre colocando a primeira pessoa do singular. Ele está ali mostrando ele o tempo todo. Paulo peca nisso? Não, porque você vai ver que ele diz, eu sou um apóstolo pelo qual o Senhor é glorificado. Então eu quero tomar essa última parte, onde Paulo faz a defesa do apostolado dele, e aplicar exatamente isso à nossa denominação. Mostrar que por meio da nossa denominação, o Senhor também é anunciado, é glorificado perfeitamente. Por isso eu queria que vocês me acompanhassem, estivessem atentos a isto, porque eu não vou sair disso, eu vou mostrar as razões para celebrarmos, sermos congregacionais, exatamente usando a autoapresentação do apóstolo Paulo, a sua defesa do apostolado dele, como uma defesa para a nossa denominação, mostrando que nós também, à semelhança do apóstolo Paulo, somos instrumentos da vontade do Senhor, para a glória do Senhor nosso Deus. Então, em primeiro lugar, por que nós precisamos celebrar nesta noite, em todo este mês, por que nós precisamos celebrar mais um ano de existência da nossa denominação? Irmãos, porque é uma denominação firme e com compromisso com a verdade do Evangelho. Paulo, quando vai defender o apostolado dele, a primeira coisa que ele faz é mostrar a firmeza dele concernente ao Evangelho e a fraqueza de muita gente também em relação ao Evangelho. Paulo está aqui, em primeiro lugar, defendendo isso. Ele faz isso dos versículos 6 a 9. Eu não vou trabalhar muito isso, mas você vai perceber Paulo mostrando que os Gálatas tinham migrado rapidamente do verdadeiro Evangelho para um Evangelho falso. E aí ele vai mostrar que ele é realmente um apóstolo que prega o Evangelho legítimo. Você pega do versículo 6 ao versículo 9, você vai perceber o apóstolo Paulo mostrando o perigo do evangelho falso que estava entrando na igreja da Galácia. Exatamente, a gente pode perceber, irmãos, o perigo do evangelho falso inundando muitas denominações por aí afora. Eu sou crente, como eu disse, desde que nasci e que me entendi de gente, já me entendi de crente. Aos 6 anos de idade eu fiz minha confissão de fé. Aos 6 anos de idade. Então, eu sou rodado nas igrejas. E eu tenho visto, irmãos, denominações que antes nós conseguíamos conviver com elas harmoniosamente, hoje, totalmente parecendo os crentes da Galáxia. Eles haviam migrado para outro evangelho, e nós percebemos muitos que hoje estão também migrando para outro evangelho. Paulo mostra que o evangelho pervertido, ele gera apostasia. Paulo mostra que o evangelho pervertido, ele gera perturbação. Paulo mostra que o evangelho pervertido, ele gera maldição. E aí, eu louvo a Deus, porque eu faço parte de uma denominação que não permite que o falso evangelho se instaure e queira perpetuar em nosso meio. Eu louvo a Deus, porque eu percebo que nós não esperamos uma mega reforma. É muito bom ver isso na nossa denominação, irmãos. Não sei se vocês percebem isso. Eu vejo muitas igrejas, muitos pastores clamando por uma mega reforma, querendo que aconteça uma reforma semelhante aos dias de Lutero. Tem muitos pastores clamando por uma reforma na igreja. Mas, irmãos, se você perceber, a Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, ela não clama por uma mega reforma. Ela tem reforma constante no meio delas. Já notou que a gente está sempre se reformando? Já notou que nós exatamente abraçamos o verdadeiro lema da reforma protestante? Nós somos uma igreja reformada, mas que está sempre se reformando. E quando eu falo se reformando aqui, não entenda que nós estamos mudando. Nós estamos nos transmutando. Não vamos confundir.
uma reforma com a transmutação. O que é uma reforma? Todos nós, logicamente, sabemos que reforma é você voltar ao modelo original. Reforma não é isso? Em 2017, eu escrevi uma apostila onde eu tentava mostrar exatamente isso, que você tem ali uma forma no começo, depois acontece o quê? Uma deforma, e o que é uma reforma? É voltar ao começo. Reforma é só isso. É você voltar à forma original. Os congregacionais, vocês já perceberam que nós estamos cada vez mais voltando à reforma mesmo? Nós estamos voltando à forma original, nós estamos voltando à época da reforma protestante, então nós não clamamos todos os dias por uma mega reforma, sabemos que pode acontecer, que Deus pode levantar pessoas para uma mega reforma, mas a gente está fazendo reforma na nossa denominação constantemente. Então eu louvo a Deus, e eu glorifico a Deus por perceber que, a semelhança do apóstolo Paulo, nós somos uma denominação firme no Evangelho. E Paulo, quando está falando aos Gálatas, do versículo 6 ao versículo 9, que ele está alertando a respeito disso, ele diz que ainda que ele mesmo, ou qualquer um dos apóstolos, viesse com o Evangelho alterado, a igreja da Galácia não recebesse. Ele diz que ainda que viesse um anjo do céu, e que prega um evangelho diferente daquele, também a igreja não recebesse esse evangelho. E ele diz que ainda que os falsos mestres cheguem, também a igreja deve recusar este evangelho. Nós somos assim, irmãos. Eu louvo a Deus porque a igreja congregacional, ela tem cada vez mais abraçado essa certeza de que o Senhor está cuidando de nós, de maneira que nós nunca seremos amaldiçoados, porque não estamos abraçando um evangelho maldito. Nós temos um evangelho legítimo, o da palavra de Deus. E eu louvo ao Senhor, porque nós podemos simplesmente glorificar a Deus no dia de hoje, sem nenhum medo de estarmos mentindo ou errando, quando a gente fala que a nossa denominação é uma denominação que está sempre se reformando. Basta você ver, irmãos, as nossas lições da escola dominical. São lições de conteúdo reformado mesmo, de volta à reforma protestante. Basta você ver que nós temos uma confissão de fé legítima da época da reforma protestante. Basta você ver que os nossos pregadores pregam expositivamente que era exatamente a bandeira da reforma protestante. Nós estamos cada vez mais nos reformando. E aí, se acontecer uma mega reforma no país e no mundo, nós já estamos nessa carreira louvando e glorificando o nome do Senhor. Então eu posso perfeitamente dizer que a igreja congregacional da Aliança, ela se identifica com essa posição do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, que a igreja não deve abraçar nenhum outro evangelho. Mas aí, irmãos, eu percebo que nós também podemos glorificar a Deus, à semelhança do apóstolo Paulo, com a nossa pregação, que é uma pregação e uma conduta cristocêntrica. Olha os versículos de 10 a 12, você que está com a sua Bíblia aí, acompanhe do versículo 10 a 12, Paulo diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele mostra que o seu serviço era um serviço cristocêntrico. Paulo era cristocêntrico em seu serviço, em sua servidão. Ele não estava a serviço dos homens. Se o apóstolo estivesse a serviço dos homens, ou esperando os elogios e o reconhecimento dos homens, ele não seria servo de Cristo, seria escravo dos homens. Porque, preste atenção em uma coisa, irmãos. É triste o pregador que espera o elogio, o reconhecimento dos homens. Ele prega e se ninguém reage, ele sai triste. Mas o pregador que busca o reconhecimento de Deus e que é servo de Cristo, ele não se preocupa em estar preso ao elogio dos homens, ao reconhecimento dos homens. Ele não está preso a isso. Porque isso é uma escravidão. Você pregar e sempre esperar que os homens te elogiem, que os homens reconheçam a tua pregação. É triste isso. O apóstolo Paulo diz que ele não procurava agradar a homens, mas agradar a Cristo, porque ele era servo de Cristo. E eu louvo a Deus porque eu estou sempre, vez por outra, assistindo pregações
nas lives, e agora ficou tão bom de você ouvir muitos pregadores nossos. Você vai lá na internet, mesmo que você não escute na hora, você pode escutar depois. Irmãos, a gente percebe que são pregadores que não estão aí buscando elogios das demais denominações, não estão buscando elogio das pessoas, eles expõem a Bíblia. E eu louvo a Deus pela aliança das igrejas evangélicas congregacionais do Brasil, porque é assim. Paulo, ele mostra exatamente, irmãos, que o verdadeiro pregador, ele não busca agradar aos homens. O problema é que nós percebemos que tem muita gente que está preso ao elogio dos homens. E quando a gente faz isso, irmãos, nós vivemos o tempo todo nos martirizando e mudando a nossa pregação. Se eu prego e eu quero o reconhecimento dos homens, e eu quero o elogio dos homens, e eu quero que as pessoas se agradem da minha pregação, eu vou o tempo todo estar me martirizando, preocupado, tentando ler livros para mudar a minha pregação. Mas se eu procuro unicamente o reconhecimento de Cristo, e eu o vejo e eu o identifico nas Sagradas Escrituras, então não há por que me preocupar. Eu prego e aí o Espírito Santo do Senhor vai estar agindo soberanamente em cada vida e em cada coração. De modo que às vezes você prega num lugar e você vai embora para casa, não sabe o efeito. Muito tempo depois você encontra alguém que lembra da pregação e que mostra realmente o quanto Deus mudou. Porque a questão não é você esperar o reconhecimento dos homens, mas pregar simplesmente o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo se colocava nessa posição porque ele não estava a serviço dos homens. Ele diz isso em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, quando ele diz: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Então é muito bom você fazer parte de uma denominação que quer que você faça tudo para servir a Cristo, e que a sua pregação seja uma pregação cristocêntrica. Paulo mostra que ele estava a serviço de Cristo. Paulo deixa claro que ele era servo de Cristo. Paulo deixa claro que ele não negociava a pregação legítima. Não havia negociação, porque a sua pregação era uma pregação cristocêntrica. Ele diz claramente, irmãos, a minha pregação eu não recebi de homem algum. O que é que Paulo está dizendo com isso? Ele está dizendo que a pregação dele não foi forjada pelo intelecto humano. A pregação dele não estava baseada nos escritos humanos. Hoje é lamentável que você vai ouvir muitas pregações. Eu, certa vez, fui ouvir uma pregação, e a pregação todinha era de um livro de autoajuda, de um sujeito que até ateu é, que nega a existência de Deus, que diz que o seu Deus está no seu interior. E aí a pregação do sujeito lá era exatamente baseada numa heresia dessa, numa loucura dessa. Que bom quando nós ouvimos pregadores que se detêm unicamente nas Sagradas Escrituras, adoram a Deus, bendiz o nome do Senhor nosso Deus por meio das Sagradas Escrituras. A nossa pregação é uma pregação cristocêntrica. Eu concordo plenamente com o que os pastores que estiveram enviando seus vídeos disseram aí. Eu louvo a Deus porque essa é a mais pura verdade. Fazemos parte de uma denominação séria que luta pela pregação do evangelho legítimo como ela é. Isso é maravilhoso, isso é precioso, irmãos. Paulo, quando ele está mostrando, ele está fazendo a sua autoapresentação, ele diz que o seu evangelho não foi autogerado, não saiu dele mesmo e nem saiu de homem algum. Ele havia recebido unicamente de Cristo. Então era uma pregação cristocêntrica. Era uma pregação cuja origem era uma origem cristocêntrica. Então, Paulo tinha um serviço cristocêntrico, Paulo tinha um evangelho cristocêntrico e Paulo tinha uma revelação cristocêntrica, veio diretamente de Cristo e não dos homens. O que é que nós contemplamos em muitas denominações? Eu não vou estar falando de denominações aqui não, viu, irmão? Não se preocupe não. Mas vocês sabem muito bem que muitas denominações têm mudado a maneira de ser, a maneira bíblica de ser, para atender a geração contemporânea. O que é que acontece? Pastores cujas igrejas, cujas denominações, elas acontecem, elas se movimentam seguindo a crítica e a opinião do ímpio. Então o ímpio chega e diz assim: olha, eu não gosto de igreja de crente porque a igreja de crente tem isso. Aí o pastor diz: ó, tá vendo, irmãos, como é que nós vamos alcançar o ímpio? A gente precisa tirar isso, porque senão nós nunca vamos alcançar o ímpio. E aí muita coisa já notou que foi tirada?
Exatamente porque a ideia, o ímpio está ditando como deve ser a igreja. O ímpio está dizendo como deve ser a igreja. O ímpio está fazendo exatamente que pastores escutem a voz do ímpio. E lá no Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E aí eu estava lendo um livro exatamente de um pastor tentando mostrar como você crescer com a sua igreja. O pastor diz no seu livro o seguinte: escuta a sociedade, escuta o clamor do povo. Irmãos, qual é o clamor do ímpio? O clamor do ímpio é que nem existe a igreja. O clamor do ímpio é que fechem-se as igrejas. Então nós não podemos ouvir a crítica dos ímpios para tentar mudar a igreja. Igrejas que mudaram seus cultos para agradar os visitantes. Não vamos cantar isso, não vamos pregar isso, porque desagrada ao visitante. E ele não vem mais. E aí quando você olha para João Batista era muito duro na pregação dele. Duríssimo. E o povo estava todo dia lá para ouvi-lo. João Batista era grosso na sua pregação. Mas as multidões, a Bíblia diz que multidões iam para ouvi-lo. Por quê? Porque a pregação era tão dura e as multidões iam ouvi-lo. Exatamente, irmãos, porque quando você prega a palavra e o coração do homem é impactado, ele sai zangado, ele sai chateado, mas ele volta de novo. Porque não há quem resista à pregação genuína da palavra de Deus. Há muitas igrejas que elas escutam a sociedade e aí tentam mudar a maneira de ser, a maneira para acompanhar essa geração. Irmãos, nós não podemos fazer isso. A palavra de Deus é inegociável. É inegociável. O nosso evangelho é um evangelho cristocêntrico, é só Cristo. É somente Cristo. E aí, você vê o evangelho sendo trocado. E eu louvo a Deus quando eu faço parte de uma denominação cuja pregação é uma pregação cristocêntrica, onde nós não negociamos o evangelho, onde nós nos mantemos firmes na rocha inabalável que é o Senhor Jesus Cristo. Porque eu vejo o que é que aconteceu por aí afora. Trocaram o evangelho verdadeiro pelo evangelho da prosperidade. Trocaram o evangelho verdadeiro pelo evangelho da graça barata. Irmãos, a graça é graça, mas não é tão barata. Trocaram o evangelho verdadeiro pelo evangelho do poder espiritual, onde todas as coisas acontecem de maneira espiritual e você não está com os pés nessa terra. Irmãos, a gente percebe o quanto as pessoas estão se distanciando de Cristo. Então eu conclamo que cada vez mais nós possamos nos voltar para a verdade do evangelho de Cristo Jesus, sabendo que o nosso louvor a Deus é porque nós fazemos parte de uma denominação séria, de uma denominação que tem compromisso com as Sagradas Escrituras. Nós temos razões para celebrar, temos sim, porque segundo a graça de Cristo somos uma denominação que não busca o favor dos homens. Eu não vejo, na nossa denominação, pastores e líderes da nossa denominação negociando o evangelho para alcançar a favor do homem. Não tem. E nós precisamos orar para que sempre seja assim, irmãos. Precisamos dobrar os nossos joelhos e orar para que continue sendo assim, sem buscar o favor dos homens e sem negociar a palavra de Deus, porque como os apóstolos disseram ali em Atos capítulo 5 e 29, importa obedecer a Deus e não aos homens. Nós não somos uma denominação onde nós temos um nome que sobressai acima de todo nome, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos o nome de um bispo, de um líder que sobressai acima dos outros. Nós somos uma igreja, uma denominação séria, onde todos os pastores, de igual modo, se edificam uns aos outros e todos edificam as igrejas. Nós não somos uma igreja marcada pelo nepotismo, cujo poder passa de pai para filho e para os parentes. Nós não somos assim. Porque nós somos uma denominação firmada unicamente no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, centralizada na palavra de Deus. E eu louvo a Deus, irmãos, porque não pervertemos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estamos firmes cada vez mais. Me faz lembrar, há algum tempo atrás, uma conceituada revista evangélica do nosso país, ela lançou uma matéria de capa que durante todo o conteúdo você percebe textos maravilhosos, mostrando como a igreja havia pervertido o evangelho e como muitos andavam segundo os homens. E aí a revista mostra que a graça, ela foi transformada em libertinagem.
Tem muita gente que confunde graça com libertinagem. Mas, irmãos, nós estamos na graça, é a época da graça, e vive uma vida de libertinagem. O culto foi transformado em show. E aí a revista, ela é muito enfática em mostrar que Deus se desagrada com essa atitude quando os cultos são transformados em shows. Quando as pessoas vão para a igreja e elas querem voltar satisfeitas porque o culto lhes agradou. Irmãos, todos nós sabemos que nós cultuamos a Deus, e quem tem que sair satisfeito daqui é Deus. E quem tem que sair tranquilo daqui é Deus. Eu posso cultuar ao Senhor aqui e voltar para casa me sentindo com mal-estar, que não vai acontecer quando você faz isso para adorar o Senhor. Você é inundado pela presença do Senhor. Mas a ideia é exatamente esta: sabermos que nós não estamos aqui para cultuar uns aos outros e de modo que a gente saia daqui satisfeito, dizendo: o culto hoje foi bom. Eu volto a dizer, e eu sei que vocês sabem disso, quem tem que dizer se o culto foi bom é Deus, e não nós. A pregação hoje não foi boa. Irmãos, a pregação só não é boa quando ela não é bíblica. Mas se ela é bíblica, ela é sempre boa. Porque ela está sendo, ali está sendo anunciada a palavra de Deus. Os milagres foram transformados em marketing. Né? As pessoas usam milagres para atrair multidões. É o marketing das igrejas. O dízimo foi transformado em dividendos. E a revista mostrava que a Santa Ceia foi transformada em comes e bebes, a sexualidade em licenciosidade, a humildade em estrelismo, a casa de oração virou covil de ladrões, a força moral virou força numérica, o arrependimento foi transformado em festas. E aí nós percebemos o quanto muitas denominações se afastaram do legítimo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu digo isso porque eu tenho acompanhado, irmãos, diversas denominações com as quais eu tenho muita amizade. Mas a gente percebe o quanto essas pessoas se distanciaram do legítimo evangelho do Senhor Jesus Cristo. A nossa pregação é uma pregação cristocêntrica. Se Cristo não estiver presente nas nossas pregações, se Cristo não estiver presente no púlpito, nenhum crente deve ouvir essa pregação. E eu louvo a Deus porque, exceto alguns descuidos, mas na maioria das nossas pregações nós percebemos o quanto Cristo está no início, no meio e no fim das pregações. Porque, como disse Timothy Keller, o Evangelho não é o ABC do cristianismo. O Evangelho é o A a Z do cristianismo. Ele abarca o cristianismo todo. Então, quando eu prego o Evangelho, uma pregação cristocêntrica, eu estou exatamente agradando o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós temos razões suficientes para louvar a Deus por fazermos parte de uma denominação que é assim. Talvez você diga assim: pastor, isso não é engrandecer a denominação, não. Estou mostrando, irmãos, o quanto Deus é glorificado, porque nós estamos nos encaixando exatamente no que Paulo fez. Paulo estava defendendo o apostolado dele. Eu estou defendendo o quanto a denominação da gente se enquadra perfeitamente naquilo que Deus quer para nós. E aí, eu continuo mostrando que eu tenho razões para celebrar. Eu tenho razões para bendizer o nome do Senhor, porque nós fazemos parte de uma denominação formada por eleitos transformados pelo evangelho que pregam. A pior coisa do mundo é você pregar, eu vou usar aqui essa expressão porque eu não estou encontrando outra. A pior coisa é você tentar vender um produto e a pessoa olha para você e quem você é desfaz o produto que você vende. Imagina uma pessoa vendendo produto para a pele, dizer assim: olha, esse produto aqui, olha, vai deixar a tua pele maravilhosa. E a pessoa olha para a pele do outro e o que é que vem na mente? E por que não usa? Não é? Não é isso que acontece? Você olha e diz assim: a pessoa está vendendo uma coisa e por que não usa para essa pele dele? Do mesmo jeito, irmãos, é quando saímos para pregar o evangelho que não fez diferença na gente. O evangelho que não me transformou, o evangelho que não me mudou, não adianta eu chegar e pregar. Mas eu louvo a Deus, porque como o apóstolo Paulo fez, nós pregamos o evangelho que fez, faz e continuará fazendo efeito na nossa vida. Do versículo 13 ao 16, acompanhe comigo, Paulo diz assim, olha: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais.
Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. Aí o verso 23 diz assim: ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Ao verso 24, e glorificavam a Deus a meu respeito. Paulo está fazendo uma defesa. E ele diz, irmãos, que o evangelho que ele estava pregando era um evangelho que havia transformado a sua vida, de maneira que isso ficou evidente, as pessoas poderiam contemplar isso e glorificar a Deus por meio da vida do apóstolo Paulo. Então eu digo a mesma coisa, irmãos, é bom fazer parte de uma denominação formada por eleitos, transformados pelo poder de Deus, que pregam o evangelho e a vida desses eleitos condiz com a sua pregação. Talvez você diga assim, todos, pastor, eu conheço gente que não é, mas irmãos, as escrituras têm que se cumprir. Existem situações, existem casos onde a pessoa não é um eleito, ele está no meio dos eleitos, mas ele não é um eleito. Como João disse, ele estava no nosso meio, saiu do nosso meio, saiu porque estava no nosso meio, mas não era dos nossos. Existe gente que está em nosso meio, mas não são dos nossos. Tem gente se dizendo congregacional, com um evangelho que não condiz com o congregacionalismo. Tem gente se dizendo congregacional, mas você percebe que a vida dele não condiz com o congregacionalismo. Então, eu observo aqui a vida do apóstolo Paulo, ele podia fazer uma defesa do seu apostolado e mostrar o quanto Deus havia transformado a sua vida por meio do evangelho que ele estava pregando ali. E aí, você percebe que ele era fiel nisso, do mesmo jeito, irmãos, que nós, como denominação, podemos dizer, o Senhor nos transformou, o Senhor nos comprou, o Senhor nos resgatou. Olha o que Paulo faz. Paulo mostra o quanto o evangelho que ele prega foi transformador em sua vida. E ele faz isso mostrando que ele era o quê? Um religioso fanático. Paulo está mostrando quem ele era. Paulo era um judeu fanático, extremamente religioso. No judaísmo, ele diz que seu proceder era conhecido de todos. Ele diz assim, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Então ele era muito famoso no judaísmo, a ponto de perseguir os que não comungassem com ele. No judaísmo, Paulo levava vantagem sobre os de sua idade. Ele diz assim, olha, eu avantajava-me a muitos da minha idade. No judaísmo, ele era extremamente zeloso da tradição que herdara de seus pais. E ele diz isso, que ele era extremamente zeloso das tradições que ele havia herdado dos seus pais. Mostrando com isso, irmãos, que ele era aquilo que ele era e o quanto o evangelho transformou. Paulo está defendendo o seu apostolado aqui, depois de ter defendido o evangelho pelo qual ele foi alcançado, pelo qual ele foi resgatado. E em outros textos, Paulo mostra que ele era, irmãos, da seita mais rigorosa do judaísmo. Paulo era um fariseu. Paulo era um fariseu. Em Filipenses 3,5 ele diz, quanto à lei, eu era fariseu. Em Atos 26, verso 5, Paulo diz assim, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Então, Paulo era um fariseu. E aí você percebe que aquele fariseu foi transformado pelo poder de Deus. Paulo era um perseguidor excessivo. Ele diz assim, olha, vocês sabem, o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus. Essa expressão sobremaneira, irmãos, está dizendo que era uma perseguição excessiva, exagerada, a ponto de cometer exageros naquilo que ele fazia. Paulo está mostrando isso, quando ele usa a expressão sobremaneira, ele está dizendo isso, eu cometi excessos na minha perseguição. Eu era um perseguidor implacável, e ele reconhece isso, ele diz, eu era um perseguidor. Mas não somente Paulo reconhece que ele era um perseguidor, Cristo também diz que Paulo era um perseguidor. Paulo diz que quando Cristo o encontrou no caminho de Damasco, o que é que Cristo disse para ele? Saulo, Saulo, por que me persegue? Então Cristo estava dizendo, você era um perseguidor. Paulo diz, eu sou um perseguidor. Cristo diz, Paulo, você é um perseguidor. E as pessoas que conheciam Paulo sabiam e diziam que ele era um perseguidor. É tanto que Ananias, quando o Senhor chamou Ananias para orar por Paulo, o que é que Ananias diz? Ele diz, Senhor, eu tenho ouvido a respeito desse homem. E quantos males esse homem tem feito aos de Jerusalém. Então, quem era Paulo? Paulo era um religioso fanático. Paulo era um perseguidor excessivo naquilo que fazia. Mas é interessante
Paulo também disse que ele era o quê? Um eleito incondicionalmente. Olha o verso, quando ele diz assim: quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Irmãos, uma pessoa que é separada, que é escolhida, que é eleita antes dela nascer, ela não fez nada. Isso chama-se eleição incondicional. É você ser alcançado incondicionalmente. Paulo diz, olha quem eu era. E olha o que o evangelho que eu prego fez comigo. E olha porque o evangelho que eu prego fez isso comigo. É porque antes de eu nascer, o Senhor já havia me separado, o Senhor já havia me escolhido. Isso chama-se eleição incondicional. Paulo também reconhece que ele foi chamado pela o que nós denominamos de graça eficaz. O que é que ele diz assim? Olha, ele me chamou pela sua graça. Aquilo que nós chamamos de graça irresistível, né? Eu prefiro o termo graça eficaz. Eu sempre costumo usar o termo graça eficaz ao invés de graça irresistível, mas é a mesma coisa. Paulo está dizendo assim, olha, aquele que incondicionalmente me chamou pela sua graça eficaz. Porque quem era Paulo e como é que essa graça o alcançou? É o que nós chamamos de graça salvífica, de graça especial, de graça que não é dada a todo mundo, somente os eleitos recebem essa graça. Paulo estava dizendo, eu sou um eleito, por isso que eu fui alcançado. E sua conversão, irmãos, levou o povo a glorificar a Deus. O que eu acho lindo aqui é Paulo dizer isso, e Paulo não está pecando quando ele faz essa defesa. Em nenhum momento você nota aqui que Paulo está se gloriando, ele está fazendo que Deus seja glorificado por seu intermédio. É o que eu quero fazer nesta noite, mostrar, irmãos, que Deus é glorificado por meio dessa denominação. Estava sentado ali, observando jovens e adolescentes cantando aqui e sabendo que o Senhor continua renovando as gerações. Alguns já estão indo e Deus está levantando outros que darão continuidade a esse trabalho precioso, maravilhoso. Olhando todo mundo aqui, cada um numa função, numa equipe, mostrando, irmãos, formando uma equipe só, mostrando o quanto Deus está renovando a nossa denominação. É lindo você ver em nossas igrejas, cada vez mais sendo renovada. Há pouco tempo eu me reunia e conversava com os nossos líderes, a preocupação com essa nova geração aí. E aí Deus vai mostrando uma criança sendo levantada ali, um adolescente, mostrando que Deus continua com a sua obra. Não se preocupe, aqueles que passarão desta, o Senhor levantará outros para fazer a sua obra, conforme fez conosco. Isso é maravilhoso saber que Deus é glorificado por meio das nossas vidas, na nossa denominação. E aí, vale lembrar o que muitos biógrafos dizem a respeito do apóstolo Paulo. A respeito dessa transformação que aconteceu no apóstolo Paulo. Ele passou de agente de morte para agente de vida, porque agora ele pregava a vida e vida com abundância. Ele passou de destruidor de igreja para o quê? Para plantador de igreja. Ele agora não era mais devastador de igreja, agora ele é plantador de igreja. Os biógrafos de Paulo diz ainda que ele passou de recebedor de carta para matar para escritor de cartas para salvar. Ele agora já não escreve, já não recebe carta branca para perseguir crente. Ele agora escreve cartas legítimas, cheias de letras maravilhosas, que ele diz assim, eu escrevi de meu próprio punho para alcançar pessoas, porque isso é o que o evangelho verdadeiro faz na vida de alguém. E aí Paulo prega esse evangelho legítimo, esse evangelho que o alcançou, e ele passa de perseguidor a perseguido. Mas uma coisa que Paulo mostra aqui, irmãos, que muitas vezes fica perdido nas entrelinhas, é a urgência do evangelho, a urgência missionária. Paulo diz o seguinte, ele passa de um homem teimoso, recalcitrante, para alguém que atendia uma urgência missionária. E ele vai dizer que quando o Cristo chamou, ele evangelizou sem nenhuma detença. É isso que ele vai usar o termo. Ele diz assim, eu saí para evangelizar sem detença. A expressão detença aqui é delonga. A expressão detença aqui é demora. A expressão detença aqui é com interrupção. Ele diz assim, eu saí sem interrupção nenhuma, sem detença alguma, sem demora alguma para pregar o evangelho. Eu nem consultei carne e sangue, porque eu recebi do Senhor e já saí para pregar. 13 anos depois foi que eu fui explicar o que é que eu fiz. Paulo está dizendo isso. Ele diz assim, eu não consultei carne e sangue, eu já saí para pregar, pela urgência missionária.
E aí, irmãos, não é lindo a gente saber que a nossa denominação também, hoje, está cada vez mais renovada nessa questão de urgência missionária. Cada vez mais nós contemplamos o Senhor renovando a nossa denominação na questão da urgência missionária. Da urgência missionária. É urgente pregar o Evangelho. Não espera. Vamos fazendo e Deus sendo glorificado por meio da nossa vida. Irmãos, por que eu quero celebrar nesta noite 53 anos da nossa denominação e tenho razões para isso? Exatamente porque a gente se identifica com quem era Paulo. A Bíblia diz, irmãos, que nós fomos também eleitos segundo a presciência de Deus, segundo a bondade do Senhor, predestinados de antemão. A Bíblia diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que nós fomos chamados com santa vocação antes dos tempos eternos. A Bíblia diz que nós fomos escolhidos desde o princípio. E nós nos enquadramos no que Paulo diz. Antes de eu nascer, o Senhor já havia me separado, já havia me escolhido. Eu posso dizer o mesmo. Antes que eu nascesse, Deus me conheceu e soberanamente me escolheu, não pelo que eu viria a fazer, mas apesar do que eu viria a fazer, Ele me alcançou a si mesmo. Porque, irmão, se Deus tivesse que me alcançar, porque Ele visse em mim alguma bondade, então a minha salvação teria sido por mérito. Eu fui alcançado por mérito. Deus viu uma bondade em mim. E Deus diz, olha, ele vai ser um cara bom. Eu vou alcançá-lo. Deus me alcançou apesar de mim. Deus alcançou você apesar de você. Deus nos trouxe essa denominação para darmos frutos apesar de nós. Porque o seu amor é, de fato, incondicional. E eu louvo a Deus porque nós podemos contemplar isso na nossa denominação. Nós somos pessoas que reconhecemos as doutrinas da graça. Nós reconhecemos a depravação total. Como o apóstolo Paulo, nós éramos o quê? Perseguidores de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Como o apóstolo Paulo, talvez você diga assim, mas pastor, mas o senhor não disse que nasceu num lar cristão? E o senhor está dizendo, nós, irmãos, eu falo da humanidade. Nós, em toda e qualquer situação, mesmo aquele que nasce no lar cristão, e a gente sabe que filho de crente não é crentinho, não. Nós sabemos disso. É a família da aliança, sim, mas ele tem que confessar a Cristo, ele tem que sentir a presença de Cristo, ele tem que sentir a graça de Cristo eficaz na vida dele, senão não adianta. Não é porque nasceu no lar de crente que agora ele já é salvo. Ele está numa família da aliança, mas ele precisa se render a Cristo como Senhor e Salvador. Por isso eu disse que aos 6 anos de idade eu fiz minha confissão de fé. E eu sabia o que estava fazendo, irmãos. Aos 6 anos de idade eu aprendi a ler. E eu comecei a ler a Bíblia. Hoje tem menino com 3 anos que já lê, né? Mas na minha época era de 6 para lá. Com 6 anos eu comecei a aprender a ler. E foi aprendendo a ler que eu perguntava as coisas à minha mãe. Com 6 anos de idade eu entendi que eu precisava confessar a Cristo como meu Senhor e Salvador. E aquilo fez toda a diferença na minha vida. A alegria que eu senti a partir dali, eu me senti realmente que eu pertencia a Cristo. Isso faz toda a diferença na vida da gente. Irmãos, nós sabemos que nós somos eleitos, nós estávamos na nossa situação de depravação total, fomos eleitos incondicionalmente e chamados eficazmente, e nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo conclui isso quando ele mostra claramente a vida dele como apóstolo, a maneira como Deus o guiou, a maneira como Deus o levou a prosperar naquilo que Deus havia designado o apóstolo. Irmãos, eu louvo ao Senhor porque nós somos eleitos, mas eleitos, alcançados para alcançar outros com a pregação do Evangelho. E eu queria agora falar um pouquinho sobre o quanto nós precisamos valorizar a questão da urgência missionária. Irmãos, cada vez mais pense a respeito disso. Pense o quanto nós precisamos nos mover para alcançar pessoas, para alcançar aqueles que são das ovelhas perdidas do Senhor. E nós precisamos alcançá-los, segundo o propósito de Deus. Pense a respeito disso para a glória do Senhor. E eu quero, irmãos, a título de conclusão mesmo, trazer algumas considerações para que nós possamos concluir. Eu disse no começo que eu não vim fazer outra coisa a não ser que Cristo fosse glorificado. E Cristo deve ser glorificado por meio da nossa vida, na nossa denominação. Todos os dias eu louvo a Deus, todos os anos quando chega esse período, eu agradeço a Deus por eu ter me entendido de gente dentro da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil.
Porque eu fico pensando, se eu fizesse parte de uma igreja, que eu conheço muita gente fazendo parte dela, que está tão distante da palavra, que dá agonia. São pessoas tão distantes do Evangelho, que você se sente mal em saber o quanto aquelas pessoas estão sendo enganadas. E eu louvo a Deus, porque eu aprove a Deus que eu fizesse parte dessa denominação. Mas eu quero trazer algumas palavras de encerramento. Em primeiro lugar, cuidado com a exclusividade denominacional, viu? Eu falei o tempo todo aqui do quanto é importante sermos congregacionais e que temos razões para celebrar, porque a semelhança do que era o apóstolo Paulo, nós podemos aplicar à nossa denominação. Mas cuidado com a exclusividade denominacional, a ponto de dizer que fora da congregacional não há salvação. Ainda bem que eu nunca ouvi um congregacional dizer isso. Se você ouvir, repreenda, viu? Porque nós não somos exclusivistas. A salvação não está na igreja congregacional. É muito bom fazer parte da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, é muito bom fazer parte dessa denominação, mas a salvação não está na Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil. A salvação está unicamente em Jesus Cristo. E que nós possamos fazer isso, porque tem muita gente que age, tem muitos congregacionais que agem semelhante a outras denominações, onde parece que Deus só salva por meio deles. A igreja deles é a mãe de todos. E isso não é verdade. Nós precisamos ter muito cuidado e evitar esse discurso. Até de dizer que no congregacionalismo não há problema. Nós temos problema. Toda igreja tem problema. As igrejas congregacionais também têm. A Aliança das Igrejas Congregacionais também tem problema. Nós não estamos imunes aos problemas que vêm no dia a dia. Mas também, eu quero dizer que você não pode ter exclusividade denominacional, mas cuidado com o trânsito interdenominacional. Porque tem crente congregacional que parece uma coxa de retalho. Ele não tem identidade congregacional. Ele é um congregacional, mas não tem identidade congregacional. Ele carrega todo tipo de coisa, de todas as denominações. Ele sai pescando, ele pega de um, pega de outro, de maneira que ele não tem identidade congregacional. Nós não somos exclusivistas, mas também, irmãos, temos que ter muito cuidado com esse trânsito interdenominacional, a ponto da gente perder a identidade congregacional. Tem pregador congregacional que não parece um pregador congregacional. São muito poucos. Tem crente congregacional que não parece um crente congregacional. E nós precisamos entender que nós somos congregacionais e precisamos valorizar isso. De maneira, irmãos, que congregacional tem que ter os salmos e hinos. Tem que ter. Congregacional tem que ter a confissão de fé. Tem que ter. Você tem que ler a confissão de fé congregacional. Congregacional tem que comprar as revistas da escola dominical, das igrejas congregacionais. Congregacional tem que comprar o livro do pastor Weber, da missionária Shirley. São livros congregacionais. O Júnior está esperando eu falar do livro dele, mas o livro dele, eu disse a ele que eu não vou comprar, porque é para quem não gosta de ler, mas eu gosto de ler, eu não vou comprar, Júnior. Irmãos, nós precisamos comprar livro dos congregacionais. Nós precisamos valorizar o congregacionalismo. Nós precisamos entender que cada vez mais o Senhor tem levantado homens e mulheres na nossa denominação, comprometidos mais ainda com a palavra de Deus e que estão sempre nos ensinando. Então, dê prioridade aos congregacionais. Escute pregação dos congregacionais, para que você tenha uma identidade congregacional. Isso não é pecado, não, e não é heresia, não. É identidade. É você se identificar de maneira preciosa, graciosa, diante do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus porque faço parte dessa denominação. E aí eu quero encerrar lembrando da reforma que precisamos constantemente fazer em nosso meio. Que haja sempre reforma em nossa pregação. Que nossa pregação cada dia seja melhor, mais bíblica, mais escriturística, mais fiel ao Senhor. Que a nossa denominação seja mais fiel no uso da aplicação das Escrituras Sagradas na vida do povo de Deus. Que a nossa denominação tenha cada vez mais, seja renovada em sua liturgia de culto. Que os nossos cultos sejam cada vez mais bíblicos, para que possamos glorificar a Deus nisso. Que nós possamos ter reforma cada vez mais no uso dos sacramentos, das ordenanças dentro das nossas igrejas, da maneira correta, coerente.
que nós possamos ter reforma em nossa vida piedosa, que nós possamos cada vez mais, irmãos, restaurar e renovar e trazer de novo, trazer de volta aquelas doutrinas que o mundo tentou fazer que a gente esquecesse, como o ensino sobre disciplina na igreja. Nós precisamos resgatar essas coisas e acreditar que Deus continuará conosco até a volta do Senhor Jesus Cristo. A Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil continuará pregando o Evangelho do Reino aqui em Esperança, lá em Guarabira, lá em Areia, lá em todos os lugares, em todas as cidades do nosso distrito, em todo esse Brasil e já alcançando muitos outros países para a glória do Senhor nosso Deus. Que Deus renove cada vez mais o nosso coração diante do temor do Senhor e que nós possamos ter homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus. Eu quero agradecer à diretoria do distrito pela confiança para que eu pudesse vir aqui e pregar a palavra do Senhor. Agradecer ao pastor Weber, Deus o abençoe, e a igreja aqui em Esperança. Bom rever meu querido, amado pastor Júnior. Nós nos damos muito bem, a gente sempre ri. Eu vou comprar o livro dele, mesmo que eu seja um homem de leitura. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida de Júnior. Ele foi meu aluno, ele sempre disse que eu fui professor dele, para dizer que eu sou mais velho do que ele, né? Mas você sabe que o professor pode ser mais novo do que o aluno, não pode não? Eu louvo a Deus por essa vida. Foi meu aluno no seminário, lá no STEC, e Deus o fez crescer mais e mais na bondade do Senhor. Que Deus abençoe a todos do nosso distrito. Um abraço a todos os irmãos. Esse abraço que a gente não pode dar, né? A gente dá só um abraço da vontade, mas que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe o nosso presidente do distrito, o pastor Douglas, e o presidente da região, o pastor Alcemi. Que Deus abençoe o pastor Ismael Ornilo, presidente da nossa denominação nacional, e que Deus esteja abençoando a todos em nome do Senhor Jesus. Fica o nosso abraço da igreja lá congregacional em Areia, a igreja que o Senhor tem me feito pastorear já há 12 anos que eu estou ali, e o Senhor tem honrado o nosso ministério naquele lugar. Pastor Web, Deus o abençoe. Obrigado, meu amado. Amém. Glória a Deus. Estamos muito gratos pela exposição feita pelo pastor Gilson. Irmãos, nós gostaríamos justamente de dar oportunidade. Está ouvindo aí? Está bom o áudio? Nós vamos, nesse momento, ter a oportunidade de contribuir com nossos dízimos e ofertas. Para quem está aqui no templo, nós temos o gasófilo no centro. Os irmãos podem fazer uso dos envelopes que os oficiais podem disponibilizar, envelopes amarelos para ofertas, azuis ou verdes para dízimos. E para quem está nos ouvindo remotamente, a seguir é colocado aqui na parte inferior da tela o endereço das contas de nossa igreja junto à Caixa Econômica Federal. Então, se algum irmão quiser contribuir, fique à vontade para fazer conforme a disponibilidade do seu coração, já que nós aprendemos com o Senhor Jesus que é muito melhor dar do que receber. Nós vamos cantar nesse momento o credo apostólico. Nós temos aqui na nossa comunidade local, às quartas-feiras, estudados sobre os meandros da fé cristã, conforme declarados pelos cristãos no credo apostólico. O credo apostólico não é uma oração ou uma reza católica, é uma declaração de fé da igreja cristã. E quando eu me refiro católica, católica apostólica romana, não. Os cristãos primitivos, já por meados do século II, nós já encontramos a formulação dos pontos elementares do credo, que é uma declaração de fé. Nós vamos cantar essa canção, e enquanto cantamos, você fica à vontade para sair do seu lugar, trazer seu dízimo ou oferta aqui, para os que são de nossa comunidade, para os que estão nos ouvindo remotamente, se quiserem contribuir, é colocado aí as contas da igreja. Vamos cantar então? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria.
Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Bondoso Pai, nós graças te damos por podermos contribuir com nossos dízimos, com nossas ofertas. Agradecemos pela generosidade, ó Deus, que aprendemos com o Senhor Jesus, pela qual nós damos com muito mais prazer, Senhor, por saber que nós apenas somos mordomos do que o Senhor nos dá. Graças te damos pelo prazer de contribuir, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu gostaria, antes de encerrar a nossa programação, primeiramente de agradecer a presença física dos que estão aqui, a presença virtual dos que ainda estão online acompanhando. Eu queria dar uma de youtuber aqui, já que a gente precisa disso. Os irmãos que nos assistem, se puderem, nós ficaríamos muito gratos se inscrevessem no canal. Pastor Gilson, que é youtuber, né? É o maior youtuber, pelo menos que eu conheço pessoalmente, dos Salmos e Hinos. Então tem um canal assim que nos faz aprender os hinos dos Salmos. Sabe o quanto que isso é importante para tornar o canal assim relevante. Então nossa igreja está aprendendo essas técnicas de comunicação à distância e nós criamos esse canal há pouco tempo e nós precisamos de pessoas inscritas para poder ter mais possibilidades de transmissão, inclusive através de outras formas que a plataforma permite. Então nós pedimos aos irmãos que se inscrevam
no canal, que curtam esse vídeo. Eu sei que houve problemas técnicos que estão para além de nossa capacidade de controlar, como já falamos aqui, a questão do provedor de internet, mas nós tentamos fazer o melhor que estiver ao nosso alcance e esperamos que, minimamente, quem ficou em casa tenha tido a oportunidade de receber o que nós recebemos aqui. É claro que, ao final de uma programação como essa, cabe nos dizer ou enfatizar aquilo que o pastor Gilson disse ao final do seu sermão. Nós nem somos exclusivistas, nem achamos que nossa instituição é a única detentora da verdade do Evangelho, mas também não deixamos de sermos convictos do valor e do compromisso que ela tem com a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que nós esperamos que isso tenha sido comunicado com muita clareza para quem está em casa e para quem está aqui, sobretudo através da demonstração de como Paulo defendeu o seu próprio compromisso com o chamado para o Evangelho de Cristo Jesus. Então, nós desejamos que todos tenham uma noite abençoada, cheia da graça de Deus, não antes, claro, de nós ficarmos em pé aqui e orarmos com uma palavra de gratidão ao Senhor e nos despedirmos então com a bênção dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer ao pastor Douglas, que recomendou, junto com os pastores do distrito, que a transmissão ocorresse aqui de nossa comunidade. Nossa igreja fica de portas abertas, sempre que for preciso, para se colocar à disposição da aliança. Quero mandar meu abraço a todos os pastores. Eu não sei se vou me esquecer do nome de alguns, mas cabe mencionar aqui pastor Noaldo, em Sapé, pastor Luiz Dias, em Guarabira, na segunda igreja. Lá também tem o pastor Josival, da terceira igreja de Guarabira. Jaçanã, o pastor Antônio, Nova Floresta é o pastor Antônio, né? Jaçanã tem o presbítero Júnior, que pastoreia a comunidade lá de Jaçanã. Nosso abraço carinhoso a ele também. Pastor Noaldo Belarmino, lá em Sapé. Aqui em Remígio, presbítero Luiz. Em Alagoa Grande, nosso presidente, pastor Douglas. Em Cuité, pastor Edísio Ramalho. Aqui em Alagoa Nova, pastor Josinaldo Leôncio. Não é? A primeira igreja, nosso querido pastor Eli Lourenço. Tem mais alguma que eu estou me esquecendo? Pastores nossos, acho que tem o Josinaldo. Não, mas tem umas congregações, né? Da primeira igreja. Pastor Carlos, em Dona Inês. Falhei com alguns, se possível, me recorde aqui. Nosso abraço carinhoso a cada um deles, que sejam enriquecidos com a experiência de andar com Jesus até o grande dia do encontro triunfal. Nós vamos então encerrar nesse momento com uma oração de gratidão e com a bênção dos apóstolos, como convém às nossas igrejas. Graças te damos, ó Deus, por essa transmissão, por esse culto que nós te oferecemos. Permitiu, ó Deus, que nós aprendêssemos mais da Escritura hoje à noite. Queremos pedir que nos dê uma noite abençoada aos que estão aqui, que se deslocarão às suas residências. Dá-nos uma viagem tranquila, sob a tua proteção e segurança. E nós suplicamos que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito sejam conosco e todo o povo de Deus, hoje e sempre, todos digam amém. A quem está aqui, mesmo